Se o seu visto americano foi negado, o que eu vou te dizer agora, exatamente agora, é algo que ninguém nunca te explicou nesse processo. E pode ser exatamente o motivo do seu segundo, do seu terceiro, do seu quarto, do seu quinto visto ter sido negado também. O maior problema em si não é a negativa. As pessoas confundem muito. Ah, meu visto foi negado, então eu vou tentar de novo, porque aquilo ali vai dar certo dessa vez. Mas o que é que está de errado? É exatamente o histórico consular que continua errado. E ele ganha, né? Então, o seu histórico, ele ganha uma assinatura de risco a cada nova tentativa. E é exatamente isso que eu reconstruo há mais de 15 anos. Todos os dias. É muito maluco pensar na minha jornada, né? Todos os dias eu converso com pessoas que chegam até mim sempre dizendo: Adriana, preenchi tudo certo. Adriana, levei documentos. Adriana, eu fui sincero, fui sincera. Adriana, eu não sei porque deu errado. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho uma, né, meus filhos estudam em escola particular, eu tenho empresas. Tá tudo certo com a minha vida, mas eu não sei porque deu errado. E eu sempre respondo: o consulado americano não reprova por um motivo óbvio. Não é por aquilo assim que a senhora fala assim, ah, foi isso daqui. Não, não é um motivo óbvio. Não é algo, porque se fosse fácil de você resolver, você concorda que você já teria o visto aprovado? Se fosse óbvio, você já teria resolvido. Ele reprova por algo que está escondido no teu perfil e que quase ninguém enxerga isso. Quando eu olho para esse cenário todo sempre, quando eu recebo um cliente, né, o cliente chega até mim e não importa a quantidade de vezes que o visto foi negado, a forma como a gente aborda, como eu abordo cada caso, ela é sempre a mesma, porque as pessoas erram nas mesmas coisas, mesmo elas tendo históricos diferentes, o que está errado é o histórico consular que elas apresentaram. E existe algo que as pessoas, né, que ninguém fala, principalmente assessorias e nem advogados que prestam serviço de visto americano. Quando você tem um visto americano negado, o sistema consular, ele cria uma análise completa do teu comportamento consular. Eu chamo isso, né, de assinatura de risco invisível. Se você vai lá, reaplica, sem reconstruir esse histórico, essa assinatura invisível, ela piora. Que é o que eu costumo também dizer assim, o seu histórico ele fica mais manchado no sistema consular. E aí o que acontece com com essa assinatura de risco invisível? Uma segunda tentativa, numa terceira, não importa quantas vezes você tentar sem reconstruir esse histórico, a tua negativa, né, essa tentativa que você faz, ela é pior do que a primeira. E aqui, então, eu preciso te dizer, claro, que não é o problema na DS-160, não é problema na sua documentação, não é o que você falou na entrevista, não é fato, talvez, de você ter ficado nervoso, de repente você gaguejou ou ficou nervoso, né, ali com alguma resposta em específico. Mas o que geralmente reprova um visto americano são 3 pontos ocultos. Primeiro deles, vínculos frágeis que parecem fortes. O que eu atendo de gente que tem renda acima de 50, 100 mil reais e que tem o visto com a família negado, não está escrito. E as pessoas chegam até mim dizendo isso. Puxa, Adriana, eu tenho bens, eu tenho dinheiro na conta, eu posso ir e voltar quantas vezes. Mas é exatamente isso. Os vínculos que essa pessoa tem são frágeis, mas parecem ser fortes. O segundo ponto são intenções, ou seja, o que essa pessoa pretende fazer com esse visto, qual o objetivo dessa viagem dela. Então, são intenções mal desenhadas que o consulado americano interpreta como um risco. Então, muitas pessoas falam, eu quero ir a turismo, eu quero viajar, eu quero ir para a Flórida, eu quero ir para Nova York. Ok, mas essa intenção não basta você expressar que eu quero ir, pronto. Não, precisa ter uma estratégia muito bem desenhada do teu pedido para que essa leitura não seja uma leitura de risco no teu perfil. E o motivo, né, 13, o terceiro ponto, é justamente que são incoerências que você não percebe que existem no teu perfil, mas que o sistema registra com precisão. É aquela coisa que a gente falou agora. Não é óbvio para você. Se fosse óbvio, você sozinho já tinha resolvido.
Se fosse óbvio e fosse fácil, vamos usar essa expressão aqui, porque eu detesto, na verdade, fazer um comparativo de dizer que o visto é fácil ou difícil para determinado perfil. Não, não existe fácil e difícil. Existe você entender dessa assinatura de risco invisível. E tudo isso que eu te falei, o fato dos seus vínculos frágeis que parecem fortes, as suas intenções mal desenhadas, que o consulado interpreta como risco, as incoerências que você nem faz ideia que o teu perfil está comunicando, mas que o sistema registra com precisão, tudo isso fica no teu histórico. E aí, não é só lá na entrevista, ele fica durante a vida inteira. E aí, muitas pessoas às vezes pensam assim: ah, já faz mais de 10 anos que eu tive o visto negado. Não importa, o seu histórico está registrado. E isso acontece, inclusive, de muitas pessoas tentarem, por exemplo, o visto americano quando eram mais novos, adolescentes, ou iniciando a fase adulta, e terem o visto negado e nunca mais voltarem a aplicar. E aí passou-se o tempo, casaram, tiveram filhos, se deram bem na vida, conquistaram bens, e vão tentar com a família, e a família toda é negada. É justamente por isso, porque essas pessoas não olharam para essa assinatura invisível e não corrigiram essa assinatura. E eu preciso te contar, muita gente chega até mim arrasada, não são poucas pessoas, com viagem de família em risco, com tudo pago muitas vezes, com medo de jogar muito mais dinheiro fora. Só que, entenda, eu, Adriana, entendo perfeitamente tudo isso, como cada cliente chega até mim. Porque ninguém ensina você o que realmente precisa ser corrigido no teu perfil. E pensando em tudo isso, ao longo dos mais 15 anos, né, de trabalho que eu venho desenvolvendo dentro, né, do turismo e especificamente com vistos americanos, que eu criei, e por isso existe a minha revisão estratégica. Eu não estou ali revisando um formulário, eu não estou olhando se você preencheu certo, errado, se a palavra tinha acento ou não, se faltou vírgula, não é isso. Eu estou reconstruindo o histórico consular inteiro, seu e da sua família. Eu analiso todos os vínculos, todas as intenções, toda a narrativa, toda a coerência, toda a estrutura familiar, todo o comportamento consular e principalmente todo o risco real que o teu perfil apresente antes de qualquer nova tentativa que você faça. É exatamente isso que faz com que a aprovação volte a acontecer. 85% dos meus clientes que passam pela revisão e que depois aplicam para um novo pedido, conquistam o visto americano. Entenda uma coisa, eu não estou aqui e você nunca vai ouvir de mim uma promessa de aprovação. Isso é fundamental você entender. Eu não estou aqui para aprovar vistos, mas eu estou aqui para revisar o teu caso e para te mostrar exatamente esses 3 pontos ocultos que você não está enxergando no teu perfil ou no perfil da tua família. Eu quero te contar hoje, por exemplo, o caso de um cliente, uma família lá de Brasília, com 2 filhos pequenos, queriam fazer uma viagem para Disney, enfim, viagem de férias, tudo organizado, e os vistos foram negados. A viagem já estava marcada e eles, quando chegaram até mim, estavam achando que o problema era uma frase. Ah, eu falei errado isso daqui na entrevista e aí o consulado me negou. Não, não era erro na fala errada da entrevista, mas era a estrutura do caso familiar deles. E aí a gente reconstruiu todo esse histórico. A gente construiu de tal forma que quando eles chegaram, passaram pela revisão, depois eu entendi que existia um caso, era o momento de fato deles aplicarem para um novo pedido de visto, o visto foi aprovado. E aí, eu preciso te dizer, isso se repete com todos os meus clientes. Há mais de 15 anos que eu lido com vistos americanos e esse ciclo se repete. Todos os clientes que olham para o que deu errado, eles entendem o que precisa ser corrigido. Eles entendem se é o momento ou não de seguir para uma nova tentativa. E aí eu preciso comentar com você que se você já teve o visto americano negado, ou se você está com medo de tentar de novo e errar, eu preparei uma condição, uma oportunidade, de fato, para você, né, avançar comigo na revisão estratégica.
E é exatamente na revisão que eu te mostro os riscos escondidos que estão no teu caso. O link da revisão para você me contratar está aqui na descrição desse vídeo. De verdade, não tenta, de novo, sem reconstruir o teu histórico consular. Essa é a diferença, tá? Entre mais uma negativa e a aprovação que você precisa para você poder viajar em paz com a tua família. Eu sou a Adriana Spies, especialista em visto americano, e eu te vejo no próximo vídeo.